Olá pessoal, vamos continuar o nosso curso e hoje nós vamos ver um passo a passo de como a gente vai trabalhar o licenciamento ambiental aqui dentro do QGIS. Então, eu já abri aqui o meu arquivo chamado Base Cartográfica, tá certo? E agora eu vou mostrar a vocês como a gente vai criar uma camada para a gente poder usar para criar os nossos empreendimentos, ok? Então, para começar, eu vou vir aqui e vou mandar adicionar um grupo. Cliquei aqui com o botão direito, ele já abriu o grupo 1. Eu vou chamar esse grupo de empreendimentos, ok? Então, criei um grupo. Vou clicar aqui com o botão direito mais uma vez, vou colocar aqui mover ao topo, certo? Então, o empreendimento já está aqui em cima. Então, com o meu grupo já criado aqui, eu vou vir aqui em camada e vou criar uma nova camada. E aí eu vou vir aqui em criar uma nova camada GeoPackage, certo? Minha sugestão, crie uma camada GeoPackage, certo? Só uma camada GeoPackage que você vai usar para todos os empreendimentos. Então, eu vou chamar essa camada de empreendimentos, ok? E aqui dentro dessa camada empreendimentos, no nome da tabela, que no caso vai ser o nome da minha camada mesmo, eu vou chamar de pontos, que os meus empreendimentos, eu vou marcar eles, cada um com um ponto. E aqui no tipo de geometria, eu vou escolher multiponto, ok? Ele já adotou aqui o sistema de coordenadas UTM, certo? No Datum Sirgas 2000 e Exona 24S. Então, eu vou manter isso daqui. E aqui eu posso adicionar os campos, ou seja, as colunas ali na minha tabela de atributos. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu vou adicionar somente um campo, que eu vou chamar de num underline processo. E aí eu venho aqui e mando adicionar campos à lista, ok? Então tá aqui, ó. Número do processo é o nome do meu campo, o tipo do meu campo é integer, né? Que no caso aqui é número inteiro, e eu vou dar ok. É a única coisa que eu preciso. Então já foi criado aqui a minha camada com o nome de pontos, só que, como você pode ver, não tem nenhum ponto aparecendo aqui, ok? Então eu vou começar agora a criar os pontos dos empreendimentos. Qual é a primeira fase disso daqui? Eu fui lá no meu processo físico ou digital, não sei como que vocês vão trabalhar aí na prefeitura, e lá naquele processo físico ou digital, eu extraí essas informações aqui, certo? Da onde eu extraí essas informações aqui? Do processo que o empreendedor mandou para mim. Acredito que todas as prefeituras tenham um formulário de requisição onde essas coordenadas UTM elas são solicitadas. Então, só para exemplificar para vocês, eu peguei aqui um formulário de caracterização do empreendimento, peguei aqui no caso do município de Cariacica, mas o modelo é parecido com o do IEMA, e aí você, olhando aqui, ó, vai ter um local no FCE, onde a gente pede as coordenadas UTM, certo? Uma sugestão, colocar aqui a opção de Sirgas 2000. O WGS 84 e o Sirgas 2000 praticamente vão bater no mesmo lugar, mas como o nosso datum oficial é o Sirgas 2000, é legal ter essa opção aqui. E aqui no próprio requerimento de licença, a gente também vai ter aqui, ó, um local para colocar as coordenadas UTM, certo? Então é importante que isso esteja aí, acho que já vai constar dos formulários de todas as prefeituras. Então, voltamos aqui ao QGIS e vamos começar a trabalhar com o nosso primeiro empreendimento. Então, o nosso primeiro empreendimento vai ser um pátio de estocagem que está localizado nessas coordenadas aqui, certo? Vou deixar essas coordenadas aqui na nossa planilha e vou vir aqui
no QGIS para a gente ver. Então, tudo isso aqui que está dentro dessa linha verde é o meu município de Ibiraçu. Eu preciso de descobrir em que parte do município está esse ponto, ok? Então, para poder facilitar, eu posso vir aqui e habilitar as minhas imagens, ok? E aí, eu vou usar algumas formas aqui para a gente poder localizar. A primeira forma é você digitar diretamente aqui na coordenada. Para isso, você precisa digitar com um zoom relativamente alto. Então, eu vou colocar aqui um zoom de 1 para 500, que é um zoom que a gente consegue enxergar relativamente bem. E aí, eu vou digitar aqui, ó, as coordenadas do meu empreendimento, certo? Então, eu vou vir aqui e vou copiar, primeiramente, essa coordenada, certo? 352.771. E depois a minha segunda coordenada, que é a 7.802.801. Então, dei um Enter e ele centralizou aqui a coordenada do meu empreendimento, certo? Então, se eu for ver direitinho, esse ponto ele vai estar batendo bem aqui, ó. Eu fiz essa simulação para poder mostrar para vocês que o ponto que o empreendedor fornece, muitas vezes ele pode estar deslocado, porque eu não sei como que ele obteve essa coordenada. Ele pode ter obtido com um aparelho de celular, com um aparelho de GPS, e aí a gente tem um problema de precisão. Ele pode ter obtido numa imagem do Google Earth ou do Google Maps. Então, vocês vão observar que o ponto não vai bater certo. Então, essa é a primeira forma de você localizar onde está o ponto, digitando as coordenadas diretamente aqui. A segunda forma é você já criar esse ponto de uma vez. Então, para criar esse ponto, eu vou sugerir a vocês que venham aqui na sua camada de pontos e cliquem em alternar a edição. Para a gente poder começar a edição nesse ponto, a gente vai precisar de clicar com o botão direito aqui e abrir essa ferramenta digitalizar. Então, abrir a ferramenta digitalizar, ela está pronta aqui. E aí eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta que a gente pode usar, que é a ferramenta de Latilon Tools, certo? Essa ferramenta Latilon Tools, ela não é nativa do QGIS. Para você poder instalar ela, você tem que vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos, e aí aqui você vai pesquisar Latilon e aqui ele vai aparecer. Aí no caso, você vai clicar aqui em instalar complemento, ok? No meu caso aqui, ele só está aparecendo desinstalar ou reinstalar, porque nele já está instalado. Então, uma vez que eu estou com a edição aqui habilitada, ele vai me dar a opção de digitar um ponto aqui. Então, se eu clicar aqui, eu já defini aqui qual que é o meu sistema de projeção. Está aqui o EPSG 31984, que é o mesmo do meu projeto, certo? Aqui eu posso modificar isso e aqui eu posso modificar a forma de entrada, certo? Se vai ser primeiro o Y depois o X ou primeiro o X depois o Y. No meu caso aqui, eu estou entrando com o X e depois com o Y. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar as minhas coordenadas que eu já anotei aqui, que no caso é 352.771, vírgula, espaço 7802.801. E depois eu vou vir aqui em Add Feature. Então aqui, ó,
ele já vai marcar aonde é que está o ponto, ok? E vai me pedir para me preencher os campos. Eu não preciso de preencher esses campos agora, mas é interessante que eu preencha esse campo pelo menos com o número do processo. Então, vou voltar aqui e ver o número do meu processo. No caso aqui, o meu processo é 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um número fictício que eu coloquei, obviamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dei OK. E vocês vão observar que ele marcou o ponto aqui. Bem, nesse caso aqui, ó, observem que esse ponto está marcado no meio de uma área aqui que não é o quintal. Se você foi a campo e observou que na realidade a área que vai ser licenciada vai ser esse galpão aqui, certo? Você já constatou que essa coordenada não está condizente com isso daqui. Foi o caso lá do que eu mostrei para vocês. Então, o que você pode fazer para deslocar esse ponto para o lado de cá? Você pode usar uma outra ferramenta, que é a digitalização avançada. Então, observem aqui, ó, que na digitalização avançada ele abre uma nova opção e uma nova barra. E nessa barra eu tenho várias opções. Eu vou mostrar só uma para vocês hoje, que vai ser de mover feições. Então, no mover feições, para a gente usar ela, eu tenho que selecionar o meu ponto que eu quero mover e vou clicar aqui em mover feições. Dei um clique em cima dela e um clique para onde eu quero mover. No caso aqui, eu movi ela para cima do meu empreendimento. Ok? Então, meu empreendimento já está marcado. Eu posso vir aqui e clicar em alternar a edição novamente. Mandei salvar. O ponto está aqui, marcado. E aí eu não preciso mais dessa e nem dessa barra por enquanto. E nem da Lat Long Tools. Então, gente, nós já estamos aqui com o nosso ponto criado. Agora nós vamos começar a fazer as análises prévias, aquelas análises que a gente faz antes de ir a campo, verificar se nós vamos autorizar ou não que o empreendimento seja instalado. Nesse caso aqui, a gente está vendo um empreendimento que provavelmente já está instalado, né? Talvez seja um pedido de licença de regularização, tal. Mas mesmo assim a gente precisa de verificar algumas coisas. E o que a gente vai verificar nesse caso aqui? A primeira preocupação que a gente tem, normalmente quando vai analisar um processo de licenciamento, é observar se esse local está em alguma área de preservação permanente. E qual é o tipo de área de preservação permanente mais comum que a gente tem? São as áreas de preservação permanente de cursos d'água, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui que eu vou habilitar a minha camada de hidrografia. Observa que a minha camada de hidrografia, que foi retirada do IBGE, ela está passando no meio das casas aqui, ó, e próxima à rua. Olhando na imagem aqui, eu consigo ver nitidamente que não tem nenhum rio passando por aqui, certo? Isso aqui acontece por quê? Porque essa restituição foi feita na escala 1 para 100 mil. Então, a precisão dela não é muito boa. É exatamente para resolver esse problema que eu solicitei a vocês que baixassem e preparassem uma camada de hidrografia do seu município. Nesse caso aqui, ó, a camada de Ibiraçu, ela está passando aqui do lado. E se a gente observar aqui na imagem, a gente vai ver que ela passa bem próxima, quase exatamente aonde está passando o curso d'água. Estão vendo? Então, essa camada aqui, ela vai facilitar muito para a gente. Mas atenção, tem alguns erros que você pode encontrar também nessa camada. Então, nada vai substituir a sua ida em campo. Ok? Então, aqui é o primeiro passo para a gente poder ver. Se eu já tenho aqui na imagem o rio e o local do meu empreendimento,
uma das coisas que eu posso fazer é vir aqui e clicar na minha ferramenta de medir, certo? E aí fazer 2 cliques para poder saber qual é a distância aproximada entre esse ponto e o meu curso d'água. Então, vocês estão vendo aqui que essa distância do primeiro segmento foi de pouco mais de 8 metros, ou seja, esse é um empreendimento que está localizado em área de preservação permanente. Ok? Então, isso daqui é uma das coisas que eu preciso de conferir. Por que que essa ferramenta aqui ela vai ser tão importante? Muitas vezes você chegou para poder vistoriar esse empreendimento. E aí, vamos supor que a entrada desse empreendimento seja por aqui, por um desses corredores. E aqui na parte de trás, você tenha um muro que não te permita a visão para o que tem atrás do empreendimento. Você vai vistoriar a área aqui do pátio de estocagem e sequer vai conseguir saber que passava um rio ali atrás. Às vezes a gente chega no local e não consegue perceber isso. Então, a ferramenta aqui do QGIS, da imagem aérea, e essa restituição do IEMA já me auxiliou a verificar que eu tinha um curso d'água aqui, certo? Então, isso daqui vai ajudar a gente. Depois eu vou mostrar a vocês como a gente pode elaborar um mapa para poder mostrar isso aqui de forma mais precisa, ok? Outra coisa que vai acontecer aqui é que esse empreendimento aqui ele tem uma área, ele ocupa uma área, ele não é só um ponto. Então, qual que é a minha sugestão? Que a gente crie uma camada também de polígono para poder marcar onde é esse empreendimento. Qual que é o problema? As nossas camadas, elas são ou ponto, ou linha, ou polígono, certo? Então, a gente teria que criar uma outra camada. Então, mais uma vez, a gente vai vir aqui e vamos em criar nova camada e criar nova camada GeoPackage. Aqui no meu banco de dados, eu vou escolher o meu GeoPackage empreendimentos, certo? E no nome da tabela, eu vou chamar de polígono. E aqui, eu vou escolher feição do tipo multipolígono, ok? Mais uma vez, aqui eu posso criar um campo para colocar o nome do processo e qualquer outra informação. Mas nesse caso aqui eu não vou criar campo nenhum, ok? Só vou criar a mesma feição. Então, aqui ele vai falar que o arquivo já existe, ele está se referindo ao GeoPackage. E aí você vai clicar em adicionar nova camada. Então vocês vão ver, como estava selecionado aqui em pontos, ele já criou uma nova camada chamada polígono, que não tem nada. Então, para poder agora desenhar esse polígono, eu vou ter que clicar aqui com o meu botão direito e vir aqui em alternar edição. Quando eu clicar em alternar edição, eu já vou poder começar a fazer o desenho, mas para isso eu preciso de habilitar, clicando com o meu botão direito, a minha ferramenta digitalizar. Como a gente usa muito essa ferramenta, a minha sugestão é que ela fique sempre aqui para eu não precisar de habilitar e desabilitar. Uma vez habilitada a ferramenta, eu vou vir aqui nessa opção que chama-se adicionar polígono. E aí, para poder desenhar esse polígono, basta eu dar um clique em cada um dos vértices que eu quero. Nesse caso aqui, o meu polígono vai ter 4 vértices, 4 pontos. Então, venho aqui com o próprio botão esquerdo do mouse, dou um clique aqui. Não sei se vocês estão percebendo, ele está fazendo já uma linhazinha vermelha. Eu vou dar outro clique aqui. Mais um clique aqui e por último um clique aqui. Depois que eu fiz os 4 pontos, basta eu clicar com o botão direito. Ele vai abrir aqui para mim poder colocar os atributos da feição. Como eu não criei nenhum campo, ele só
pede desse atributo aqui que eu posso colocar em autogerar e dar OK. Então, vocês vão observar que o meu polígono já foi criado. Então, a partir de agora, eu posso pegar, jogar o meu ponto aqui para cima, para que fique aparecendo tanto o polígono quanto o ponto. Ok? Já está criado. Vou vir aqui em alternar edição de novo. Ele vai me perguntar se eu quero salvar. Eu vou dizer que sim. E aí, o meu polígono já está criado aqui. Então, esse daqui foi o procedimento para o nosso primeiro empreendimento. Okay? Depois eu vou colocar outros vídeos para vocês poderem ver como que eu vou trabalhar com outros empreendimentos.